Graça e paz, meus queridos. Olha para o seu irmão do seu lado, assim, baixa só um pouco a máscara e diga assim: parabéns, você está bonito, viu? Fala, vamos lá, irmão, fale para. Isso mesmo, parabéns, parabéns. Glória a Deus, aleluias. Muito bem, então, como eu avisei, sexta-feira, nós estamos abrindo então esse culto do milagre, o culto da vitória. Nós vamos ter um tempo só de buscar a Deus, irmão, só de invocar. Eu quero que todos encham-se do Espírito Santo. Muitos vão estar orando em estranha, outros vão ser talvez arrebatados, mas nós vamos estar buscando a Deus poderosamente nessa sexta-feira, tá bem, querido? Vai ser um tempo de buscar a Deus, de ficar cheio do Espírito Santo. E eu estou muito uma expectativa, eu quero mergulhar, né? Então nós vamos ter uma pequena ministração só para estimular, e eu quero entrar na presença de Deus mesmo, sabe, querido, ensopar do Senhor nesse grande culto. Nós também estamos começando, se Deus quiser, essa semana, eu sinto Deus me coagindo mesmo para começar algumas 2 vezes por semana live sobre cura, tá bem? E orar pelos enfermos à distância. E hoje, a mensagem de hoje, eu creio que é de Deus que eu trago essa mensagem, porque é uma série de 3 mensagens sobre cura divina, tá bem, queridos? E essa mensagem tem o título de Curados para Curar. O tema é Curados para Curar, tá bem? E aí então, hoje eu estou introduzindo esse assunto, semana que vem eu continuo, e nós vamos estar ministrando, e nós também estamos pedindo que as pessoas tragam roupas, fotos, lenços de pessoas que estão enfermas, que não podem vir para cá. Nós vamos estar ungindo com óleo, nós veremos o milagre de Deus, sim, acontecendo na vida das pessoas. Então, a partir de agora, nós estamos entrando nessa nova fase, uma fase de milagres na nossa igreja, e eu sinto Deus me cobrando disso, e eu quero entrar nisso, tá bem, queridos? Nós passamos, tanto eu e minha esposa, uma grande enfermidade, vocês souberam, nós vencemos, estamos de pé, somos fortes, e em cima disso nós estamos mostrando como que nós podemos, então, viver curados, irmãos, né? Experimentar a saúde divina que nos pertence, e eu vou estar, como fosse, introduzindo esse assunto, tá certo? Se tiver algum objeto para orar, hoje eu vou estar orando, mas no final dessa série nós vamos estar executando muitas orações poderosas, viu, querido? Tá bem? E orando por revelação também sobre as pessoas que estão enfermas. Isso é tremendo, tá bom? Amém? Quem está pronto para receber? Levante a mão, vamos lá. Muito bem, então, curados para curar. Eu quero ler aqui alguns textos, eu não terei o slide aqui de propósito, porque também eu fiquei até ontem à noite, até tarde da noite, até que terminei essa ministração de Deus para os nossos corações. Tá bem, querido? Então eu quero ler alguns textos, e aí então ver algumas verdades muito importantes que nós precisamos conhecer antes que nós entremos nos princípios de andar em saúde. Tá bem, queridos? Tá bem? Então eu vou ler os textos, e então eu vou comentando com vocês, trazendo algumas verdades. Eu vou clarificar também algumas promessas de Deus para nós, como que nós podemos. Primeiramente eu quero ler 1 Pedro capítulo 2 e versículo 4, né? Se der tempo de colocar no telão, tudo bem, mas eu vou ler para vocês, ou vocês podem abrir no seu celular ou na sua própria Bíblia. A Bíblia, ela é uma só, né? Ela pode estar tanto no papel quanto também está no celular, tá bem? Olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos a justiça, por suas chagas foste sarado. Vou repetir a parte B, olha só, tá? A parte B diz: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados, tá bem? Então, chagas é ferimento, irmãos, ferimento, chagas, ferimento, tá certo? Olha, ainda também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, tá bem? Porque
eu também quero estar falando nessa transmensagem que Deus quer que nós sejamos curados, irmãos. Não somente no nosso corpo, que vivamos saúde divina, mas também curado nas nossas emoções, curado também na nossa alma, tá bem? E olha só, a Bíblia diz que pelas chagas ou ferimentos de Jesus, nós fomos sarados, tá bem? E em outras palavras também pode falar curados, né? Mas cura realmente se dá na alma, nas emoções, no corpo somos sarados. Viu, querido? Então vou repetir, a Bíblia diz que pela chaga de Jesus, nós fomos sarados, fomos curados. Então eu e você fomos curados, ok? E agora então, uma pergunta muito importante. Por que nós ficamos enfermos? Né? Já que nós fomos sarados por Jesus na cruz, fomos curados, Ele executou a cura, mas nós hoje ficamos enfermos. Bom, nós vivemos em um mundo tenebroso. A Bíblia diz que esse mundo é tenebroso, queridos, cheio de muita maldade, pecado. Mas Jesus disse que neste mundo nós passaríamos por angústia, viu? Ele disse, neste mundo passareis, né, por angústias, aflições. Muitos ficam doentes, sabia, meu? Jesus já preveu isso. Inclusive eu estava vendo, teve um amigo nosso que está em Brasília, ele postou no meu WhatsApp, e aí então, com todos os textos na Bíblia, e lá estava escrito, eu vou trazer para vocês outra hora aqui, mostrando que tudo que está vendo estava escrito no Antigo Testamento, né? Todas as profecias que iam acontecer. Por exemplo, lá diz que ia haver, sim, um tempo difícil que muitos não poderiam sepultar seus mortos, e que muitos velhos e jovens morreriam, e que não também poderiam celebrar aquela cerimônia fúnebre, não daria tempo. É impressionante, eu vou mostrar para vocês que eu recebi isso hoje. Então justamente aconteceu. Então olha só, meus amados, muitos ficam doentes mesmo, por não saberem a verdade. Primeira coisa. Outros ficam doentes por abrir brecha nas suas vidas, por exemplo, né? Outros por serem atacados pelo inimigo. Outros por não se cuidarem realmente. Então nós que somos servos de Deus, olha bem, nós somos de Deus, que temos as promessas, que as promessas nos pertencem, que nós fazemos parte, realmente, viu, queridos, dos milagres de Jesus, das suas promessas. Nós às vezes ficamos doentes, mas muitos ficam doentes. Eu creio que nesse seu caso, muitos ficam enfermos porque abrem brechas na sua vida. Porque quando a pessoa abre brecha na vida dela, então ela dá oportunidade para o maligno atacar. Mas muitos são atacados mesmo porque Jesus disse que nós passaremos por aflições neste mundo. E ficar enfermo, enfermidade é um tipo de aflição, né? Que a pessoa fica aflita. Muitos ficam aflitos ao ponto que parece que vão morrer. Entendeu bem, queridos? Muitos, de fato, passam pelo vale da sombra da morte. E muitos também realmente não resistem e acabam falecendo. Eu vi um vídeo essa semana do pastor Roberto, lá de São Paulo, o que primeiro começou a igreja de São Paulo, né? Um trabalho pequeno. E aí, então, ele se tornou a nossa igreja. Lá começou o trabalho. E aí, então, a igreja pai chegou lá. E aí, então, o pastor Eibe tomou conta do trabalho, é claro. E ele pegou Covid e foi internado e ficou entubado por muitos dias. Mas havia muita oração pelo pastor Roberto, clamou dia e noite, que ele saiu da intubação, né? E aí eu lembro que ele gravou a saída dele, saiu de cadeira de rodas. Então eu via na face dele, assim como ele estava tão magro. E ele gravou umas palavras e a voz dele estava muito fraquinha. E ele não podia andar muito, então ele teve que sair de cadeira de rodas, muito magro. Entendeu bem, queridos? Não é? Veja bem, mas neste mundo
passareis por aflições. Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Viu, queridos? Mas muitas pessoas, infelizmente, eles partiram, eles não resistiram. Mas eu creio que Deus quer que nós sejamos curados. Na verdade, Ele já executou a cura de todos os seus servos, todos os seus filhos. Entendeu bem? Mas infelizmente muitos dos seus filhos talvez sabem, mas não entendem. Entendeu bem, queridos? Porque não é só saber, eu sei. Eu queria perguntar para cada um de vocês, você vai dizer, não, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, sim, mas ainda não recebemos revelação disso, nesta área de saúde divina. Viu, queridos? Sabe, irmão, eu creio mesmo que Deus, Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, assim como você também. Eu já passei por muitas coisas. Eu lembro que nós morávamos um tempo lá no interior do Pará, lá no meio do Ribeirinho, nós morávamos, eu tinha cerca de 3 anos de idade, 3 anos simplesmente, e a minha mãe estava indo numa canoa no rio, e levando eu e mais o meu irmão mais velho, e o rio profundo, com corrente forte, e ela me disse, eu não lembro disso não, mas ela disse que de repente balançou a canoa e eu caí na água, né? Eu afundei. E ela então, desesperada, começou a clamar por Deus e enfiar e cair na água. E ela disse que eu afundei e vim e voltei de novo para o fundo, me afogando. Quando foi na terceira vez, ela clamou a Deus, Deus me ajude. E ela me enfiou a mão lá no fundo, acho que no meu cabelo, né? Uma coisa assim, e me puxou. E eu não morri. Sabe por que eu não morri? Porque eu tenho um chamado. Eu fui separado para viver, eu creio, até perto de 100 anos. E eu tenho um chamado, e eu não vou partir enquanto não completar meus dias aqui na terra. Nenhum diabo, nenhum demônio, nenhuma enfermidade vai me levar antes de eu cumprir tudo que Deus me chamou para fazer. Eu lembro em Santarém, em meados de 82, na época da Copa do Mundo, eu fiquei muito enfermo, eu fiquei internado, muito doente, e não sabia o que eu tinha. E eu fiquei tão magrelo que parecia esse pedestal aquizinho, a canela parecia assim, tão fino, né? Eu já era magro, que dava dó, mas eu prevaleci, não morri e não vou morrer, né? Eu já passei por vale da sombra da morte. O ano passado, 2020, 19, eu adquiri uma pneumonia que por 2, 3 vezes ela voltou, e eu não parti, não vou partir, me recuperei, agora fiquei enfermo, já estou de pé. Sabe, irmãos, sabe que Deus tem revelado, eu falei, Deus, eu não posso ir agora, eu tenho muita coisa para fazer para o Senhor aqui, eu estou aqui por causa do Senhor. E olha, irmão, a questão de você não somente saber que Jesus executou a cura na cruz do Calvário em seu lugar, mas Deus quer que você tenha revelação e você viva, tá bem, em saúde, mesmo que você seja cometido de enfermidade, mas você não vai sofrer dano, porque Deus te chamou para viver muitos anos, para você ser curado e curar as pessoas também. Amém, querido? Poxa, vocês não entenderam, puxa vida, que pena. Olha, Deus te chamou para você ser curado, sabe, para você também curar muitas pessoas, amém? Mais ou menos se entendeu um pouquinho, né? Olha, queridos, por isso que o título dessa série é Curados para Curar. Sabe, irmãos, muitos também às vezes ficam enfermos porque não cuidam de si mesmos. Tem pessoas que têm ficado enfermos por não cuidarem dos seus próprios corpos. E o crente, a Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Também isso é uma revelação de Deus, nos cuidar dos nossos corpos também. Mas Deus quer que vivamos em saúde divina. E ela vem através de crermos no sacrifício de Jesus na cruz. Viu, irmãos? Tomando posse do que é nosso por direito, sermos curados tanto no corpo
como também nas emoções. E olha, queridos, meu Deus, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm ficado enfermas na alma, viu? Nas suas emoções. Há quantas pessoas enfermas e doentes nas suas almas? Quando Jesus então executou a nossa cura, que ele levou sobre o seu corpo, lá na cruz, ele não levou somente a cura do nosso corpo, queridos, mas levou também a cura da nossa alma, das nossas emoções. Então Deus quer que nós vivamos uma vida com saúde no nosso corpo, mas também vivamos uma vida com saúde na nossa alma, nas nossas emoções. Porque, queridos, muitas vezes nós estamos até vivendo uma certa saúde do corpo, mas nas nossas emoções estamos doentes. E olha, a doença da alma prejudica o corpo. Tá certo, queridos? Então, por isso que essa série de 3 mensagens é chamada Curados para Curar, tá bem? Então, vamos olhar aqui algumas verdades muito importantes, tá bem, queridos? Para basear e nós sabemos sobre essa revelação. Veja bem, primeira coisa, a palavra de Deus nos garante que todas as promessas são nossas. A Bíblia diz que nós podemos ver, e a Bíblia diz que há mais de 8.000 promessas na palavra de Deus, irmão, escrita, e elas pertencem àqueles que têm entregado suas vidas ao Senhor Jesus. Olha que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ele relatando aos irmãos de Corinto, olha só, nesse versículo que ele fala sobre as promessas, ele começa a trabalhar as promessas de Deus, e ele executa e declara pelo Espírito Santo de Deus, sobre as promessas. Veja bem, 2 Coríntios 1, 20 diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, todas as promessas, sim, irmão, para todo o crente. Todas as promessas, as leis mudaram, né? Muitas leis mudaram, não se aplicam para hoje no Novo Testamento, mas as promessas se aplicam. Por exemplo, a pastora Anne estava aqui, ministrou a oferta, foi muito gostoso. Parabéns, pastora Anne. Veja bem, queridos, o pastor Eibe tem dito, eu creio muito nisso, ele disse, olha, não estamos vendo base no Novo Testamento para chamar de ladrão para alguém não dar o dízimo. Ele falou, não tem base para isso, mas a gente não vê. Mas quando Malaquias escreve, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento, mas ali há uma promessa. O que Deus promete ali é que ele vai repreender o devorador, viu? Para que não consuma o fruto da vossa terra, né, da vossa produção. Entendeu bem? Então, se alguém não entrega a Deus seu dízimo ou sua oferta, tudo bem, a Bíblia não vai chamar de ladrão para ele, mas ele não tem garantia do que ele vai ter segurança nas suas finanças. Viu? Porque existe o devorador que devora, né? Então a promessa, todas as promessas pertencem aos servos de Deus, aqueles que entregaram a vida a Jesus, queridos. Olha só, como diz a Bíblia, né? Todas as promessas, ela tem um sim para nós. Olha só, veja bem, Isaías 53, versículo 4 e 5, a outra promessa executada. Então Isaías estava escrevendo o que aconteceria lá na cruz, tá bem? Olha só o que ele diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Há muitos anos atrás, Isaías estava escrevendo pelo poder do Espírito, falando sobre nós, sobre Cristo na cruz, sobre nós, aqueles que haveríamos de entregar as nossas vidas para Ele. Ele diz, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, queridos. Então, no corpo de Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e diz, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou ferimento, nós fomos sarados. Então essas promessas aqui já foram feitas, já há
muitos anos atrás, antes de ter Cristo morrido na cruz, irmãos. Está bem? Então, Jesus carregou sobre si as dores, as enfermidades daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele, daqueles que entregam suas vidas a ele. Isso é impressionante. Então, a primeira verdade é que a palavra de Deus nos garante que todas as promessas somos nossas. E olha, irmãos, nessas 8.000 promessas ou mais, tem promessas em todas as áreas da nossa vida, do que nós precisamos. Paulo escrevendo aos Éfesos, lá no capítulo 1, versículo 3, diz que, capítulo 1, versículo 3, disse: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então, qualquer área da vida do servo de Deus, está lá, tem promessas que se aplicam em todas as áreas. Entendeu bem, meus amados? Então, a primeira verdade é que a Bíblia garante que todas as promessas, elas nos pertencem, são nossas, está bem? Glória a Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Ele pagou o preço da nossa saúde, viu, queridos? Olha essa verdade, isso é verdade, isso não é engano. Ele pagou o preço, Ele escolheu, pagou o preço. Olha, a Bíblia diz que Jesus estava naquela quinta-feira à noite, na véspera da sua crucificação, estava lá no jardim de Getsêmani. E ele disse que ele levou com ele os seus discípulos, ele pediu que ficasse, e pegou Pedro e João e levou com eles mais perto, deixou lá e se afastou. Ele começou a orar e a clamar. Ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feito a tua vontade. Ali, Jesus estava ali, viu, naquele impasse psicológico, aquela tensão psicológica, veja bem, de decidir ir para a cruz, porque lá a cruz seria não somente o preço pago da nossa salvação, não somente o preço pago pela saúde de cada um de nós, a cura também da nossa alma, irmão, ali estava. E ele então decidiu, mesmo a sua alma, as suas emoções não querendo, resistindo, mas ele disse: mas contudo eu prefiro fazer a tua vontade e não a minha. Tá bem, querido? Então ele mesmo disse, olha, que ele ia acontecer que ele ia ser preso, e logo após, depois aparece Judas com todos aqueles soldados e o prenderam. E ele foi então, irmãos, olha só, ele foi julgado injustamente, ele apanhou, ele foi surrado, ele sofreu muito, mas o maior sofrimento de Jesus foi a separação dele com o Pai, porque a Trindade nunca havia se separado, mas o pecado de todos os seres humanos separou o Pai do Filho, e por isso ele clamou: meu Pai, por que me desamparaste? Então ele pagou o preço, queridos. Ele pagou o preço da minha e da sua saúde. Você já parou para pensar sobre isso? Fazer uma análise? E às vezes nós temos sofrido de enfermidade. Ficamos aflições sobre isso. Estamos enfermos, mas aquela enfermidade o preço dela já foi pago. Agora, respondendo à pergunta, por que nós ficamos enfermos? Primeiro, irmãos, porque nós estamos num mundo tenebroso. Existe um inimigo nosso, que ele é aquele que nos ataca, e existe uma entidade de espírito de enfermidade, e eles atacam as pessoas, eles tentam oprimir as pessoas com enfermidade. Covid é um espírito mesmo, é uma entidade demoníaca, né, que tem matado milhões de pessoas no mundo. Há uma entidade de demônios.
E você pode perceber que além de esse vírus, e já surgiram já várias variantes, não é mesmo? Desse vírus tem atacado ainda mais forte, mais contagioso do que o primeiro. Olha, queridos, mas só lembrar que realmente o preço foi pago. Tem muitas pessoas preciosas que partiram, né? Alguns pastores até da nossa igreja que se foram. Aí, mas Senhor, por quê? Né? Se eles faziam parte da promessa. Muito bem, queridos. Glória a Deus, aleluias. Então, ele pagou o preço da nossa saúde. Em terceiro lugar, irmãos, é nosso direito de sermos sadios por causa do sangue de Jesus. Então, não pelos nossos méritos, não pelo que eu mereço, ou se eu fiz alguma coisa para merecer isso, mas a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, por essa decisão de Jesus lá no jardim, que decidiu ir para a cruz, e foi para a cruz, então, ele nos deu o direito de sermos sadios, por causa dele, não porque nós fizemos de bom, ou de ao certo, mas por causa dele, e pelo seu sangue, ele nos deu o direito de sermos sadios. Você sabia que é seu direito você ser sadio? Pelo sangue de Jesus, pela morte da cruz. Sabe, queridos, eu creio mesmo que quando nós ficamos enfermos, é uma oportunidade de nós aplicar nossa fé. Creio realmente. Jesus disse para Marta: se tu creres, tu verás a glória do Senhor. Ele disse: quem crê em mim, não morrerá. Mas aquele que crê em mim, ainda que morra, né, ele viverá novamente. Irmão, Jesus é poderoso para trazer a vida e ressuscitar alguém que morreu de verdade. Lázaro havia 4 dias que estava morto, e Jesus levantou dos mortos, e Jesus ainda nem havia ainda morrido na cruz. Entendeu bem? Então, pela fé, nós podemos exercer o nosso direito. Somente pela fé que nós podemos exercer o nosso direito, tá bem, queridos? Agora veja bem, é pela fé. Agora, quando ele fala fé, quando Jesus fala sobre a fé, quando os apóstolos falam sobre fé, ele está falando de uma fé viva e verdadeira. E essa fé só possui aqueles que entregaram suas vidas de maneira verdadeira ao Senhor Jesus, queridos. Todos os seres humanos têm uma fé. E é uma fé natural. E essa fé, ela vai até certo ponto. Mas chega a certo ponto, essa fé, então, ela começa a perder força. Mas a fé que Jesus se refere, que os apóstolos referem, é a fé que move montanhas, é a fé que vence o mundo. E essa fé é a própria fé de Deus. E essa fé, ela é concedida ao ser humano no momento que ele entrega a sua vida ao seu Jesus e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele começa a viver para Deus. E aí ele então começa a ser possuidor dessa fé. Agora veja bem, essa fé que eu estou falando é a fé da palavra rema, da palavra revelada. Existe a palavra logos, a palavra escrita que muitos conhecem, muitos decoram e sabem. Eu sei, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, levou minhas enfermidades, sim, eu sei, mas às vezes fica só nisso. Mas Deus quer que nós possamos entender, ter essa fé, rema, fé que vence o mundo, é essa que nos leva, irmãos, a possuir, a tomar posse. Veja bem,
e exercer esse direito de andar em saúde divina. Tá bem, querido, que foi pago esse preço há milhares de anos atrás, foi pago. Glória a Deus, aleluia. Então é por isso que você não tem que ter medo. Você tem que ter cuidado, mas não medo. O medo gera tormento. O medo abre as portas para Satanás agir. A fé abre as portas para Deus agir. E olha, irmãos, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois tudo é possível que crê. O autor de Hebreus escreveu, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é essa fé natural, limitada, é a fé que vence o mundo, é a fé que move montanha, é essa fé que vem através da palavra rema, revelada, irmãos. Glória a Deus, aleluias. E olha, e uma das formas que a Bíblia diz que essa fé vem, que ela se manifesta na nossa vida, viu? É através de ouvir a pregação da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, porque ela é revelada, ela é manifestada. Todos nós já possuímos essa fé, mas a sua manifestação e execução, ela vem através de ser revelada, queridos. Entendeu bem? Isso é impressionante. Isso é impressionante. Como eu falei aqui para os irmãos aqui no Tadel, eu estive lá com o meu filho agora no Paraná, e aí, todo momento, eu comecei a orar por pessoas, né? Tanto de lá quanto para fora, pessoas estavam me ligando. E eu lembro que a minha nora está evangelizando a vizinha do lado, e estava com o filho no hospital, em coma, entubado. E o médico disse claramente: olha, só um milagre para ele. Só um milagre para ele. E aí a minha nora passou: sogro, venha ali comigo, vamos orar na casa, reunir a família, orar para que Deus tenha misericórdia e salve e cure, né? O nome dele é Fabrício, que está no hospital, na UTI, entubado já muitos dias, né, pastora Zélia, né? Muito tempo, né? Tempo mesmo, que estava lá, e aí o médico disse claramente, mas a mãe, eu vi que ela estava com uma fé muito viva e forte, que Deus poderia, né, poupar a vida do seu filho. E aí então levamos o óleo, fomos lá, eu, a pastora Zélia e a minha nora, e aí então chamamos a família, e veio a mãe, e eu falei: olha, a senhora, como mãe dele, tem direitos espirituais sobre a vida dele, a sua fé, ela pode funcionar e agir, que Deus possa agir através da sua fé, lá na vida deles. Ela falou: eu creio. E aí nós pegamos o óleo, e eu falei: eu vou ungir a senhora, eu vou orar, e o que acontecer no seu corpo agora, vai também haver lá no hospital onde está. E aí pegamos o óleo, junto com a pastora Zélia. Quando, irmão, nós tocamos naquela mulher, ela foi para trás, ela não caiu porque a minha nora segurou ela, né? Ela começou a sentir lá no corpo dela, e fraca, e aqueceu. E aí o Espírito disse para mim: olha, a mesma coisa aconteceu lá com ele, lá no hospital. E agora, irmão, ele já está com 100% de saturação já, viu, né? Ele estava lá, o médico disse: ele não vai voltar mais, só se for um milagre de Deus para ele voltar. Tudo bem? Começou a melhorar rapidamente. Alguém que dizia que ele não poderia mais voltar, que só Deus poderia voltar. De repente ele começou a acontecer, mas de repente aquela fé, na hora da oração aconteceu, né? Uma fé, sabe, irmão? E ela creu. Eu creio que ela creu na cura do seu filho. Então essa fé, ela pode ser manifestada, irmão, numa reunião, no tempo de oração. Então essa fé em algo especial, ela pode acontecer, ela pode ser liberada ou revelada, tá bem? E você que está aqui hoje à noite, se você participar dessas 3 mensagens, né? Semana que vem nós vamos mostrar como usar os princípios para receber a cura, ser curado e começar a orar pelas pessoas, não somente aqui no auditório, mas pessoas que estão fora, e você vai ver Deus fazer um milagre, certamente. E Deus fará, amém? E Deus fará, para a glória do Senhor Jesus.
Deus fará certamente. Eu comecei a declarar, eu vou pregar isso de Deus. Até falei para o pastor Arão, pedi para ele orar por mim. Uma série sobre curas, ele orou também. Mas de repente comecei, já acho que foi lá, no meio da semana para lá. Aí comecei o diabo me atacar, eu ficar doente de novo, essa semana ficar doente com muitas dores. Aí eu lembro muitas dores, nem insuportável no meu corpo. Por que eu estou doente? Aí eu comecei a declarar, peraí. Jesus já pagou o preço da minha enfermidade. Eu comecei a falar, não, eu me recuso ficar com essas dores, eu não aceito. Eu me recuso ficar enfermo em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Viu, querido? Eu me recuso. O meu corpo é templo do Espírito Santo, né? A Bíblia também diz que o diabo não pode tocar em mim, irmãos. A Bíblia diz que o diabo não deve me tocar em mim, não pode. Ele não tem permissão, nem nenhuma autorização para tocar no meu corpo. Eu não sei se pastor Sabá, talvez, não sei, pastor Raia, leram aquele livro do Debaixo das Suas Asas, qual é o nome dele? Não, é um John Bevere, ele escreveu Debaixo das Suas Asas. Ele está falando, nesse livro ele está falando sobre o poder da submissão, viu? De ser submisso, da obediência. Então ele está falando sobre, ele disse que estava lá trabalhando numa cidade lá, bem, quase na divisa do México, e ele disse que trabalhava como pastor de jovem da igreja. E naquele tempo ele falou assim, Deus está me tratando sobre a obediência e submissão à liderança. Ele disse, Deus começou a fazer um grande trabalho com os nossos jovens, mas o pastor que está sobre ele falou que o pastor começou a ficar muito enciumado pelo trabalho e começou a tratar ele muito mal, né? E ele começou quase a reclamar, mas Deus disse, olha, eu estou te tratando para te fazer um grande homem na minha presença. Eu estou te ensinando como ser submisso à autoridade. É ser obediente à sua autoridade. E você nunca se levantar contra a sua autoridade. Aí ele disse que começou nisso, ele disse que converteu muitos bruxos lá na igreja deles, viu? Bruxos, entendeu? E essa cidade lá dos Estados Unidos fica próximo do México. E veja bem, querido, olha só. O México tem as montanhas do México. E lá nas montanhas do México existe muitos bruxos, irmãos. O pastor David Hogan, lembra, pastor Sabá? David Hogan, Steve Sandarém, ele diz que eles trabalhavam, estão até hoje lá trabalhando lá nessas montanhas do México. Veja bem, ele disse que muitas vezes eles foram para algumas aldeias evangelizar e voltavam à noite. Eles foram atacados por monstros horríveis, voando, que eu atacava para matá-lo. Ele disse que lá nas montanhas tem bruxos que vão para a montanha jejuar 40 dias para receber poder, e eles se transformam em monstros, em bichos voadores mesmo. Você lembra daquela série do Harry Potter? Como tem aquela série de escola? Existe essa escola assim lá na montanha do México. É baseado nessas bruxarias do México que eles fizeram essa série, né? Harry Potter, viu, queridos? Ele falou que muitas vezes. E aí o pastor John Bevere disse que muitos deles converteram lá na igreja lá, desses bruxos. E ele dizia, olha, pastor, quando nós vivíamos na bruxaria pesada, né? E nós fazíamos, e nós prejudicávamos e matávamos as pessoas. Naquela época, nós não podíamos tocar nos crentes. Não havia permissão para tocar nos crentes. Não poderíamos tocar nos crentes, exceto se nós achássemos eles em rebelião. Aí nós podíamos tocar neles. Mas fora disso, não tive permissão para tocar em nenhum crente. Então, por que eu falei isso, queridos? Não por causa da rebeldia que eu estou falando, mas estou falando porque, veja bem, o diabo não pode tocar num servo de Deus que é fiel, que crê nele, que anda na sua presença, que anda em santidade, amém? Que ele obedece a sua palavra, tá certo, queridos? Então veja bem, por isso que eu falei que é o direito do crente ser sadios,
Agora veja bem, é pela fé que ele pode exercê-la e aí se apossar e andar em saúde, mesmo que ele passe por enfermidade, mas ele não ficará nela, ela não levará para a morte, porque ele sabe que é seu direito. Tá bem? Então, quando nós ficamos enfermos, uma oportunidade de nós exercer essa fé. E é por isso que sexta-feira nós vamos ter aqui um grande culto de busca de Deus. Não haverá aqui oração pelos enfermos. Nós vamos aqui entrar para buscar a Deus mesmo, sabe, irmãos? Amém? E eu creio mesmo que nós queremos andar nessa fé. E é pela fé que nós podemos exercer e andar nesse direito. Tá bem? De andar em saúde divina. Em quarto lugar, queridos, nós podemos ser curados no corpo, mas também nas emoções, como falei, viu? Nós podemos ser curados tanto no nosso corpo, quanto nas nossas emoções, ou na nossa alma. 1 João 3,8, eu quero ler mais forte a parte B, mas eu vou ler a parte A e B. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, enfermidade são obras do diabo. Você pode ver que Jesus, como que ele executou muitas curas, curou muitas pessoas, todo tipo de enfermidade. Ele diz que todas essas enfermidades são obras do diabo. Então o diabo, ele vive oprimindo o ser humano com enfermidade. Entendeu bem, queridos? Mas Jesus também, como eu falei, pagou o preço. E de fato Jesus destruiu na cruz todas as obras do diabo. Foram destruídas, queridos. Tanto as enfermidades no corpo, quanto as enfermidades na alma, nas emoções. Né? Como eu falei, muitas pessoas estão doentes na alma. Doentes na alma mesmo. E essa doença na alma, ela se manifesta de muitas formas, viu, queridos? De muitas as maneiras. Olha o que diz Atos 10:38, ainda dentro desse mesmo assunto, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual mandou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nesse tempo, querido, eu falei, tem muitas pessoas doentes no corpo e também na alma. E eu creio, então, que Deus quer que nós sejamos curados, sadios, para que nós também podamos executar e curar as pessoas. É Cristo quem cura, mas Ele vai nos usar para curar as pessoas. Viu, querido? Amém? Veja bem o que Ele mesmo disse em Marcos 16, versículo 17 e 18. Ele mesmo disse, olha, Ele mesmo disse: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, aqueles que recebem a fé que vence o mundo, a fé de Deus. Veja bem, aqueles que creem. Em meu nome, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está vendo? Curados para curar. Então Deus quer que possamos agir nessa fé, para sermos curados, amém? Para que possamos então colocar nossas mãos sobre os enfermos, para que eles também fiquem curados. Deus não quer, irmão, que nós vivamos sempre enfermos, apesar que nós passaremos por enfermidade. Jesus disse, neste mundo vós passareis por aflições, nós passaremos, mas é para ter bom ânimo, porque nós vamos sair delas, e nós vamos poder curar as pessoas, querido.
Sabe, é muito mais forte a fé em nós, quando nós passamos também da mesma forma. Nessa fé pode ser muito mais poderosa quando nós passamos, porque aí nós adquirimos, né, experiência, bagagem, poder, autoridade, apesar que nós já recebemos autoridade. E é por isso que eu estou falando, meus amados, olha aqui para mim, não tenho medo de Covid, ele não vai te fazer mal, porque você pertence a Jesus. Não fique com medo, tome cuidado, mas não fique com medo. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Sabe, meus amados irmãos, eu decidi que eu vou andar em saúde divina. Quando vier sobre a enfermidade, eu vou resisti-la pela fé. Tá bem? Sabendo que é meu direito de andar em saúde divina. Tá certo? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Sabe, eu posso ser curado no meu corpo, mas também na minha alma, nas minhas emoções, sou uma pessoa curada. Sabe, queridos? Quantas pessoas têm ficado tão feridenta na alma, sabe, querido? Feridenta na alma. E essa ferida se manifesta através de mágoas, ressentimentos, raiva, ira, desânimo. Entendeu, meus amados? Essa ferida se manifesta de muitas formas. Pessoas que estão doentes nas almas, na sua alma. Mas Jesus quer que você seja sarado, seja curado. Tá bem? Nas suas emoções. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, irmãos? Pode ser que o nosso corpo vai ficando um pouco mais velho, não é mesmo? Mas aqui dentro da nossa cachola é novo. Eu tenho 5,7, mas me parece que nós somos moleques, sabe, irmão? Entendeu bem, né? Havemos sido, né? Mas aqui dentro se parece, né? Ainda certa meninice, não de falta de maturidade, mas meninice, né? Lembrando de crianças. Isso aqui é como testemunho, quero deixar como testemunho. Ano passado, então, logo que eu cheguei para cá, eu decidi então que eu ia pedalar com a pastora Zélia por causa da nossa saúde. Aí eu comecei a mexer na internet, negociei uma bicicleta bem boa, preço muito barato. E o Elivaldo que foi buscar, né, lá para mim. Aí eu comecei a trabalhar e preparar ela, né, de alumínio, e ela quase um ano até que eu deixei ela do jeito que estava boa, né, Elivaldo? A bicicleta ficou muito boa depois, né? Mas acontece pelo descuido meu, alguém roubou essa bike lá de casa. Roubou a minha bicicleta. Eu lembrei que quando eu era bem pequeno, nós possuímos, meu pai, muitos bens, muitas terras, nós tínhamos uma vida financeira muito boa. E eu lembro que, naquela época, que eu era muito novo, a nossa família, ela produzia, né, no campo, criava os gados, cavalos. E aí, então, meu pai com os irmãos deles, por causa da produção que nós tínhamos, eles decidiram, então, como lá na Amazônia, muita parte é ribeirinho, né, ribeirinho, então a produção tinha que ser puxada de barco, não de caminhão. Então, tudo era muito caro. Então, resolveram fazer um empréstimo no banco para comprar um grande barco para puxar a nossa produção e deram nossas terras como garantia. Ninguém sabia, só meu pai negociou. E aí acontece que fomos pagando, né, o banco e cerca de 50 anos atrás isso, queridos. Não havia as leis que há hoje. E aí, então, um certo tio meu, que já não está conosco mais, também na terra, ficou responsável de fazer os pagamentos para o banco. E eu sei que mais de um ano ou mais, ele não pagou o banco, ninguém sabia. E aí o banco veio, levou todas as nossas coisas, tudo que nós tínhamos. Ficamos
como diz o pessoal, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E eu cresci então jovem, e meu pai ficou tão desanimado que ele não adquiriu nada, comprou uma casa, mas ficamos bem pobres. E aí eu cresci, e sempre sonhei ter bicicleta, alguma bicicleta. E eu não consegui naquela época, né, mesmo com jovem, eu consegui porque era muito caro bicicletas, entendeu? Muito caro. E tinha algum sonho de alguma bicicleta que eu nunca possuí, porque eu não podia. Agora, como adulto, é claro que eu podia comprar, né? Mas, depois então que roubaram a minha bicicleta, Deus me fez adquirir uma pequena coleção de bicicletas antigas, né? Viu? Né? E aí, alguma delas, eu estou igual mesmo menino, né? Menino, né? Parece aquela parte de moleque dentro de mim. Aí eu falei, por que essa molecagem? Deus disse, não, porque eu estou te restaurando, né? Aquelas coisas que lá atrás você foi roubado, né? Então, é verdade, eu tenho uma coleção de bicicletas antigas que tem muito valor, mas Deus me fez obter por um preço tão razoável, porque também, além de pastor, também sou pintor industrial e eu sei pintar como ninguém. E aí, então, adquiri as peças muito baratas e eu mesmo fui montando. Agora, por que eu falei isso, queridos? Porque eu falei que ainda que o nosso corpo parece que vai ficando mais velho, mas o nosso interior se renova. E essa fé que move montanha, ela nos faz, sabe, ser como criança, viu, querido? Como novo. Amém? E a gente, então, realmente, sermos curados e começar a ter o sonho de curar pessoas. E Deus está acendendo agora no meu interior novamente, sabe, esse desejo de orar pelas pessoas, sabe, para que sejam curados. Porque Ele tem me curado. Ele tem me livrado da morte. Então Deus quer que eu seja curado para curar. Está bem? E aqui a Bíblia diz que os sinais poderosos de cura vão acompanhar nós, irmão, você e eu. Então Deus quer que sejamos sadios para podermos curar os outros. Mas eu não vou esperar ficar 100% curado para me fazer isso, eu quero fazer desde já, né? Porque é um ato de fé, eu já comecei a exercitar isso. Entendeu bem? Na verdade, irmãos, Jesus nos ordenou que nós curássemos os enfermos. É uma ordem, não é uma sugestão. Ele disse, ide curar os enfermos, então é uma ordem. Não é só uma coisa, um desejo, é uma sugestão, é uma ordem. Não é mesmo? Eu estou só introduzindo aqui a série, tá bem? Primeiro, tá certo? Eu vou entrar nos princípios de cura, e como você ser curado, como você, pela fé, fazer isso. Amém? Isso na segunda mensagem, mas agora quero trazer só essas informações, porque é muito importante para você. Nós precisamos tomar posse da nossa cura, para sermos curados e curar os outros. Olha aqui para mim. A vontade de Deus é que você seja sadio, queridos. Mesmo que você passe por enfermidade. Mas uma vez que você tem revelação dessas coisas, você nunca vai se conformar e nem ter medo da enfermidade. Nem ter medo da morte também. Sabendo que você não irá enquanto o seu tempo chegar. Não chegar. Cláudio Duarte disse que nós estamos numa fila, né? E a senha, mas o meu número está lá muito para frente ainda, né? Eu tenho 5.7, ainda tenho mais uns 50 anos pela frente. E eu também não quero chegar lá no fim da minha vida, né? Aquele velho gagá, mora e vai nada, não. Eu quero chegar sadio, tá bem? Viu, queridos? Pô, sabe por quê? Porque o preço foi pago por mim. Jesus levou sobre o seu corpo as minhas enfermidades, as minhas fraquezas, Ele levou sobre si. Glória a Deus, aleluias. Então, temos que tomar posse da nossa cura, queridos. Viver uma vida. Agora, veja bem. Paulo estava, eu creio que lá em Éfeso mesmo, né, pregando o evangelho. De repente, ele expulsou um demônio. De uma jovem possessa de um demônio de adivinhador. Com isso, ele foi para a cadeia. Foi preso. Ele e Silas foram presos. Depois de levar uma coça de vara, né?
de lapada nas costas com varas. E estava lá preso, tudo ferido. E eles podiam então lamentar: olha só que nós recebemos, nós estamos aqui pregando o evangelho, viemos aqui fazer o bem para as pessoas, olha que nós recebemos em troco. Não, lá na cadeia era meia-noite, diz que eles cantavam, oravam, cantavam e davam, né? Davam graças a Deus. E de repente um terremoto sobre a cadeia e tudo cai. Aí o guarda que estava lá na portaria cuidando da cadeia, dormindo, estava cochilando, de repente ele viu tudo desabar, e ele pensou, os presos foram soltos, né, a Bíblia diz, e ele pensou: meu Deus, e fugir agora, estou ferrado, eu vou me matar. Paulo diz: não te mate, porque ninguém fugiu. E diz que ele correu para lá, e sabia que era Deus que estava ali, e disse: senhores, o que eu farei para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra salvo ali, irmãos, não estava só falando de ser salvo do pecado, do inferno, mas salvo é uma palavra completa, que também seria salvo ou curado também, né? Livre também das enfermidades. Ele disse: tu e a tua casa será salvo, ou seja, você será curado, você e a tua casa. Essa palavra casa, no grego é a palavra oikos, que quer dizer todos aqueles que fazem parte do ciclo de tua amizade. Isso, teus parentes, teus vizinhos, teus compadres, todo mundo que faz parte da tua amizade é oikos. Então você e a tua casa serão salvos. Então todos eles serão curados também pela sua fé. Então você pode sim, se você crer, trazer uma peça de roupa da pessoa que está enfermo lá, acamada, e trazer para receber a oração, que Deus vai curar. Paulo, quando ele estava orando pelos enfermos, diz que trouxeram, né, peças do seu uso pessoal, e orava, e levava aquela peça, colocava no enfermo e fica curado. Então você pode fazer isso, irmão, também, pela sua fé. Amém? Glória a Deus. Bora ficar de pé, por favor, queridos.